Salve, meus alunos! Vamos lá para a nossa preparação turbo para o concurso da PMCE, né? Vocês vão ter aulas aqui com o professor de Direito Penal Militar, né? São as matérias do professor. Nós vamos aqui matar 12 questões da sua prova só com as aulas do professor. E nós vamos pegar aqui Direito Penal, né? Que é o processo penal, no caso, né? Que são 12 questões também, totalizando aqui 60 na nossa parte específica. Então, pessoal, eu estou desenhando basicamente para vocês, né, o direito penal militar, fazendo da forma mais simples para você poder entender. Então, de antemão, quem quiser adquirir o curso do professor, o professor abriu um intensivão, beleza? Professor, como é que funciona o seu curso intensivão? Você vai ter questões de toda a parte específica, tá bom? Todas essas questões em PDF, todas as questões que o professor puder colocar, ó, da IDECAM. Beleza? Então, professor, estou sem questões da IDECAM. Cara, adquire nosso intensivão. Todo dia o professor posta um PDF de questões de toda a parte específica, focado na IDECAM e só com os assuntos que são cobrados na sua prova. Vai ter todos os assuntos do seu edital, tudo. Todas as questões que a IDECAM já cobrou, o professor vai colocar, e a chance dela cobrar a mesma coisa e se repetir é muito grande, pessoal, é muito grande mesmo. Então, se você pegar o estilo da banca, você mata qualquer questão. Nosso intensivão está fazendo uma promoção que não dá para você perder, tá bom, professor? Passa no Pix, cartão de crédito, você só paga uma vez e vai ter disponível até a data da prova. Então, você vai ter toda essa parte específica em questões em PDF, todas as questões da IDECAM de todas essas matérias aqui vai estar disponível para vocês. E ainda vai ter o Vadimeco completo. Então, você vai ter o direito constitucional, todas as leis no Vadimeco, em PDF. Você vai ter direitos humanos, direito penal, processo penal militar, processo penal comum, criminologia, segurança pública, tudo num PDF para você fazer a leitura e depois fazer a resolução de questões. Todas as questões são comentadas, tá bom? Para você saber por que você errou, por que você acertou. Então, vale muito a pena você adquirir o curso, é um curso que está de promoção. E, além de tudo isso aqui, você vai ter videoaulas de direito penal militar e de processo penal comum com o professor, tá bom? Então, a gente mata 24 questões aí só com a nossa videoaula teórica. Teoria só vai ter direito penal militar, direito processual, e também o professor grava umas aulas de constitucional aí, focado para você no que mais cai. Então note aí que só com o curso do professor você vai detonar essa parte específica, você vai tirar uma nota altíssima aí, porque a gente vai botar tudo, pessoal, todos os assuntos. E quando acabar as questões da IDECAM, o professor vai botar questões de outras bancas, mas as mais atualizadas, o que mais o pessoal está cobrando, pessoal. Sempre tem um tempo ali das bancas que elas olham mais para determinados assuntos do que para outros. Você tem que estar atualizado. Então você já vai ter um raio-x, tudo isso dado para você por um valor muito bom. Então vai na descrição do vídeo, chama o professor no WhatsApp e adquira o nosso intensivão, que você vai gostar bastante. Se tiver mais dúvidas é só falar com o professor. Pessoal, nós iremos estudar hoje concurso de agentes, tá bom? No direito penal militar. Para você que já estudou direito penal comum, as regras são bem parecidas, mas tem algumas especificidades. De antemão, eu quero dizer para você que com a leitura do dispositivo, ó, se você ler todo esse dispositivo aqui, você já mata ali 80% das questões, só com a leitura do dispositivo, tá bom? Por isso que o professor vai deixar várias questões no nosso intensivão, vai ter várias questões desse assunto aqui, que o professor vai colocar lá. Não tem muitas questões da IDECAM, quase não tem, concurso de pessoas não tem. Concurso de agentes da IDECAM, mas o professor coloca de outras bancas que cobra ali parecido. Tem muitas questões da CESP aí, né? Então, infelizmente, direito penal militar da IDECAM nós quase não temos. Então, vamos ter que trabalhar em cima de outras bancas. O professor vai colocar todas as questões possíveis aí de direito penal militar para vocês. Tranquilo? Então, não precisa falar, pessoal. Depois dessa aula, quando acabar essa aula, eu quero que você faça a leitura desse dispositivo obrigatoriamente, que você vai ver que você vai aí resolver bastante questões só com a leitura do dispositivo, mas tem que saber algumas regras, né, doutrinárias para você poder matar as questões aí que vão cobrar isso de você, tá bom? A IDECAM, ela não faz muitas provas aí que cobrem direito penal militar. Eu acredito que ela não vai inventar muito. Eu acho que ela não vai querer inventar para não caber recurso, para não cometer erros. Eu acho que ela vai cobrar tranquilo, até porque a prova de vocês é nível médio. A IDECAM fez polícia civil, né, e botou para lascar, botou para voar as bandas. Uma prova altamente jurídica, você tinha que estar no nível altíssimo lá para passar, né? Eu não sei como é que vai ser para vocês para a PMCE, mas a gente tem que esperar
tudo aí, né, pessoal? Por isso que a gente vai passar um conteúdo de qualidade. Vocês vão ver que através dessa aula, vale a pena você adquirir o curso do professor específico, tá bom? Você vai ter tudo lá de direito penal militar, tudo que é mais cobrado em videoaula para vocês. Então, você vai ver que você vai aprender muito mais, você vai ter uma didática muito boa e você vai se tornar aí a elite do direito penal militar. Vem comigo, elite, vamos lá. Perdão, professor, tá um pouco doente, vou evitar de fungar para o vídeo não ficar insuportável para vocês. Vamos lá. Preparou? Vamos começar. Concurso de pessoas, né? Concurso de agentes. Pessoal, vamos fazer a leitura do dispositivo. Vamos explicar para vocês a teoria que é adotada, tá bom? Professor, eu vou ser bem sincero com o senhor. Eu nunca vi direito penal comum e não sei o que é concurso de agentes. Porque quem já viu já vai ter uma noção, pessoal. Quando a gente fala de concurso, nada mais é, pessoal, quando duas, opa, deixa eu botar aqui nossa canetinha vermelha. Pessoal, concurso de agentes é nada mais quando duas... Puta que pariu, hein? Deixa eu colocar aqui caneta. Concurso de agentes, pessoal, é quando duas ou mais pessoas, elas concorrem para a prática de um ou mais crimes, né? Então, são quando as pessoas elas se unem ali para cometer um determinado crime, um ou mais crimes. Então, isso que a gente chama de concurso de agente. Quando junta aqui, por exemplo, falando aqui no âmbito militar, se junta eu e outro militar, e a gente vai cometer um determinado crime, né? Duas ou mais pessoas. Então, basicamente, isso é o concurso de agente. Você já anota aí, o concurso de agente, pessoal, a gente está falando da possibilidade de duas ou mais pessoas concorrerem para a prática de um ou mais crimes, beleza? Então, você tem que saber o que você está estudando, qual é a motivação, por que você está estudando concurso de pessoas. E a gente vai ver bem direitinho como que vai ser punido cada pessoa, a depender ali, né, A gente vai analisar, pessoal, por exemplo, a relevância do que cada pessoa fez ali no cometimento daquele crime, tá bom? Para devida responsabilização. A gente vai ver a teoria aplicada para poder responsabilizar essas duas pessoas. Elas vão responder pelo mesmo crime, pelo mesmo fato. Uma responde pelo fato de menor gravidade de uma forma e outra responde por outro fato, aqui cometeu o fato mais relevante no cometimento daquele crime. Tudo isso a gente vai ver. Vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui é o que vai ser cobrado para vocês, porque vocês vão ver no curso do professor quantas questões são cobradas. O professor resolve todas as questões antes de vir dar aula para vocês, para sempre passar o que mais está sendo cobrado, tá bom? Então vamos fazer a leitura do dispositivo, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, beleza? Primeiramente, pessoal, ó, a gente tem uma teoria adotada aqui que é a teoria monista, tá bom? Mas antes de falar dessas teorias, eu preciso explicar para vocês só uma observação. Vou abrir aqui, ó, uma lista aqui para vocês para dividir. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessas duas classificações, certo? Presta atenção aqui, ó. Nós temos, pessoal, que a gente chama de crime unissubjetivo. Unissubjetivo. E nós temos, pessoal, nós temos o crime plurissubjetivo. Você tem que saber essa classificaçãozinha aqui para estudar concurso de agentes, tá bom? Para você não se confundir. Você tem que saber essa pequena classificação. Pessoal, qual é a diferença? Você vai entender bem, pessoal. Quando a gente fala do crime unissubjetivo, pessoal, a gente diz que ele é um crime de concurso eventual de agentes. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo, uma situação prática, tá bom? Se eu quero praticar um homicídio, certo? Eu tô aqui, ó, tá aqui eu quero matar essa outra pessoa aqui, ó. Se eu quero praticar um homicídio contra essa pessoa, vocês concordam que eu posso praticar esse crime sozinho? Eu preciso de outra pessoa, pessoal, para praticar esse crime? Não. Ou seja, o que eu quero dizer, pessoal? Basta um único sujeito ativo para a realização, tá bom? Então eu só preciso de um único sujeito ativo. Só basta eu.
certo? Para aí a realização, né? Para consumação aqui só basta um agente, tá bom? Por isso que a gente diz que o crime unissubjetivo, ele é de concurso eventual de agentes. Por quê? Porque se eu me juntar com outra pessoa, certo? Isso aqui é um concurso eventual, eu nem preciso dela. Se eu me juntar com outra pessoa para agir em concurso, isso aqui vai ser eventual, tá bom? Não é necessário, mas pode acontecer. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de crime unissubjetivo, eu quero dizer que o crime unissubjetivo, ele não é aquele que é necessariamente praticado por apenas um agente, tá bom? Ou seja, ele admite concurso de pessoas, mas ele pode ser praticado só por um agente. Basta um único sujeito ativo para a realização, certo? Você tem que saber isso. Já o crime plurissubjetivo, esse aqui é interessante, ó. Esse aqui, pessoal, é de concurso necessário. Concurso necessário. De pessoas. Ou seja, o crime plurissubjetivo, você vai botar isso aqui bem mais bonitinho no seu caderno, é claro, né? Ele é de concurso necessário, ou seja, pessoal, aqui eu tenho a necessidade de ter duas ou mais pessoas para a configuração do tipo penal. Aqui no unissubjetivo eu citei o homicídio, aqui a gente pode citar, por exemplo, o crime de motim, né? O motim como exemplo. É um crime, pessoal, que eu preciso aqui de um concurso, tá bom? De pessoas, ó. Presta atenção, motim, ó. Reunirem-se militares, pessoal, ó. Reunirem-se militares, ó. Ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando cumpri-la, recusando a obediência a superior. Eu tenho que combinar essa reunião com um desses incisos aqui, ó. Assentindo em recusa conjunta de obediência, e etc, etc, etc. Então, note, pessoal, que aqui, ó, reunirem-se militares ou assemelhados, tá bom? Então, note que esse crime aqui, ó, ele é um crime plurissubjetivo. Ou seja, meus lindos, elite aí do direito penal militar, ele é de concurso necessário ou obrigatório. Tem que ser praticado por mais de um agente. Como o tipo penal aqui, ó, ele não estabelece o número mínimo de agentes. Nesse caso, a gente vai presumir, pessoal, que basta a reunião de duas pessoas, pelo menos, né? Então, aqui, pelo menos duas pessoas ou mais, né? Mas, no mínimo, pelo menos a reunião de duas pessoas, dois militares no caso, né? Tem que ser dois militares. Aqui, nós estamos diante de um crime militar próprio. Quando a gente fala de motim, o bem jurídico protegido aqui, pessoal, é a autoridade e a disciplina militar. E como sujeito ativo, aqui nós temos um crime militar próprio. Só pode ser praticado por militar, né? Policiais militares, por exemplo. Isso aqui aconteceu até no Ceará recente, né? Pode ser bombeiro, pode ser membro das Forças Armadas, beleza? E esse crime aqui, pessoal, ó, quando a gente fala de sujeito passivo, quem tem um bem jurídico aí, quem tem o seu bem jurídico violado aqui é o próprio Estado, tá bom? Então é o Estado, beleza? Show? E aqui a gente tem o núcleo do tipo, que é reunirem-se, tá bom? Aqui é o verbo, né? Reunirem-se. E aí você junta com os incisos aí, esses demais comportamentos. Show, pessoal? Então, presta bastante atenção aqui. O crime de motim, ele tem os mesmos critérios do crime de revolta. Vocês vão ouvir falar lá no curso do professor desse crime de revolta. A diferença, pessoal, do motim para a revolta, o motim e a revolta, ele tem o mesmo objetivo jurídico, é o mesmo sujeito ativo, mesmo sujeito passivo, mesmo núcleo do tipo, é a mesma classificação, até a causa de aumento de pena também para os cabeças é igual, certo? Só que o crime de revolta, pessoal, a diferença é que na revolta os militares estão armados, tá bom? Então a revolta, quando você ouvir falar de revolta, é um motim armado. Por que eu estou dizendo isso? Já foi cobrado, tá bom? Em prova aí já foi cobrado, beleza? Então, os militares, bastam que eles estavam armados, não precisa nem fazer uso da arma, viu? Cuidado com isso aí, pelo amor de Deus, eles não precisam nem usar a arma. Prevalece o entendimento que basta que os militares estejam armados, tá bom? Não é necessário o uso do armamento. Só para vocês bisurarem aí, caso caia em prova. Então, veja que é um crime de concurso necessário, né? Um crime plurissubjetivo, tá bom? E é claro, pessoal, esse crime aqui de motim, certo? Ele só aceita aqui
se for doloso, tá bom? Ele é um crime doloso, não existe previsão para modalidade culposa. Cuidado que isso aqui vai cair na tua prova. Tô falando para vocês, eu não tô de brincadeira, pessoal, tô botando para gabaritar. A gente vai ser aí a elite do direito penal militar, nós vamos botar para fuder. O curso do professor tá completão, não deixe de adquirir que você vai gostar muito. Então você já sabe que é um crime unissubjetivo, ou seja, concurso eventual, né, de concurso eventual. Aqui no crime unissubjetivo, o único sujeito ativo consegue realizar, certo? Não quer dizer que não possa haver concurso aqui, eu posso me juntar com outra pessoa, tá bom? Então, não é necessariamente praticado por um agente, tá bom? Ele admite concurso, só que é um concurso eventual. O crime plurissubjetivo, aqui eu tenho um crime de concurso necessário de pessoas, eu preciso aí que haja duas ou mais pessoas para configurar o tipo penal, como exemplo que eu citei o crime aqui de motim, né, o crime militar de motim. Show? Então, pessoal, quando a gente faz aqui, ó, a leitura do artigo 53, ó, acho que eu coloquei aqui, pronto, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. Desse dispositivo, pessoal, a gente tira a teoria que é utilizado aqui quando a gente tem concurso de pessoas. Nós temos algumas teorias que se aplicam ao concurso de pessoas. Nós temos a teoria monista ou unitária, temos a teoria dualista e a teoria pluralista. A teoria que a gente utiliza para o concurso de pessoas, né, quando a gente vai responsabilizar, é a teoria monista ou unitária, tá bom? Essa é a teoria que nós iremos utilizar. É interessante saber as outras teorias. Eu acho que eles não vão cobrar para vocês as outras teorias. Eu acho bem difícil. Tá bom? Eu acho bem difícil, mas a gente não custa nada fazer uma leitura, mas quando a gente fala, pessoal, dessas teorias, qual é o objetivo, professor, de existir tantas teorias? Pessoal, nada mais é do que, ó, distinguir as formas de responsabilização. Nada mais é do que isso, pessoal. Quando eu falo das teorias, o objetivo delas é distinguir as formas de responsabilização dos autores que agirem em concurso. Quando a gente fala da teoria que é adotada, pessoal, a teoria monista, nada mais do que ela vai responsabilizar os autores aí que agirem em concurso pelo mesmo crime, tá bom? Todos vão responder pelo mesmo delito, né? É claro que de acordo com a sua culpabilidade. Tá bom? Então, falou de teoria monista, certo? As pessoas que agirem em concurso, né, elas vão responder pelo mesmo delito, tá bom? E, é claro, de acordo com a sua culpabilidade, beleza? Então, quando fala de teoria monista, eu vou dar igual tratamento a todos os partícipes, por exemplo, de um delito, certo? Não apresentando aí distinção entre eles. Inclusive, a gente chama de teoria monista, né? Só que a gente adota, pessoal, a teoria monista temperada aqui no Código Penal Militar. Ela não é absoluta, tem exceções, pessoal. Tem algumas exceções que pode aplicar a teoria dualista, teoria pluralista, tá bom? Então, pode acontecer. Beleza? Então, a gente adota a teoria monista que pune da mesma forma aí os agentes, tá bom? Eles respondem pelo mesmo delito de acordo com a sua culpabilidade, beleza? Eu trouxe a teoria aqui, ó, a teoria monista. Para essa teoria, ainda que o fato criminoso tenha sido praticado por vários agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os sujeitos. Todos respondem lá pelo mesmo crime. A teoria dualista, pessoal, ela entende que há no concurso de pessoas um crime para os autores. O autor, pessoal, quando a gente fala de autor, é aquele que ele pratica lá o núcleo do tipo, tá bom? Ele pratica o núcleo do tipo, ele realiza a figura típica, a gente chama de autor. Então, se eu falo assim, matar alguém, matar, quem pratica o verbo matar, ele é chamado de autor, ou seja, quem dá os disparos, tá bom? Então, ele diz aqui, pessoal, que no concurso de pessoas, né? Presta atenção, no concurso de pessoas, nós temos aqui um crime para os autores e outro para os partícipes, né? Quem são os partícipes? Quando a gente fala de partícipe, eu vou explicar cada um para vocês, mas qual a diferença de autor para partícipes? O partícipe, pessoal, é aquele que
por exemplo, auxilia, aquele que instiga, tá bom? A pessoa a cometer aquele crime, tá bom? Então falou de partícipe é quem instiga, quem induz ou quem auxilia. Por exemplo, tu quer cometer um crime, vamos supor que tem... pessoal, é só situação hipotética, pelo amor de Deus, é só questão didática. Se tem eu, que sou militar, e outro colega meu militar, e tem um coronel que a gente não gosta. Aí o que é que eu quero fazer? Eu quero matar o coronel, porque a gente tá com problema na hora do serviço. O coronel acocha muito e tal, só situação hipotética, pelo amor de Deus. Aí eu chego pra esse meu outro amigo e falo assim, cara, eu quero matar o coronel. Aí ele fala assim, cara, mata mesmo. É -1, ele é 0 total. Aí o que é que ele faz? Ainda me empresta um armamento. E eu vou lá e mato o coronel. Note que eu matei o coronel sozinho. O meu amigo só fez prestar ali o auxílio, por exemplo, auxílio material, me dando um armamento, certo? Uma arma ali do mercado negro, né, com numeração raspada e etc. Só situação hipotética. Note, pessoal, que ele não praticou o verbo, certo? Ele não praticou o núcleo do tipo matar. Quem praticou foi eu. Ele só fez o quê? Auxiliar. Logo, como ele não pratica, né, é lá o núcleo, né, do tipo, então, no caso, ele só é partícipe. Beleza? Então ele contribui para a realização do delito. Partícipe é aquele que contribui para a realização do delito. Tá bom? Show? Então tem que prestar atenção nessa situação. Então a teoria dualista, pessoal, ela entende que no concurso de pessoas vai ter que um crime para os autores e outro para o partícipe. Nesse caso, há uma divisão entre participação primária, né, que é os autores, e participação secundária, que é os partícipes estrito sensu, né? Sendo cada indivíduo responsabilizado pela respectiva conduta criminosa. E nós temos aqui a teoria pluralista. De acordo com a teoria pluralista, a cada um dos agentes se atribui uma conduta, elemento psicológico e resultado específico, razão pela qual há delitos autônomos combinados individualmente. Haverá tantos crimes quanto sejam agentes que concorrem para o fato. Em regra, nós utilizamos a teoria monista, tá bom? Mas é como eu disse para vocês, nós usamos a teoria monista temperada, tá bom? Teoria monista temperada. Ela não é absoluta, tá bom? Então todos respondem pelo mesmo delito de acordo com a sua culpabilidade, tá bom? A gente tem um princípio da individualização da pena, a gente sabe, pessoal, que nem todo mundo pode ser punido sempre da mesma forma, tá bom? Então nós temos que observar esse princípio previsto lá na Constituição, beleza? Então, ó, eu acho que eu trouxe até exemplo para vocês, ó, teoria monista, ó. Vamos supor que é um crime militar de homicídio. Utiliza-se a teoria monista. Ó. Se 2 ou mais indivíduos praticarem um crime militar de homicídio, incidirão nas penas desse crime. Então, os dois vão responder pelo 205, pelo homicídio, certo? Um exemplo de teoria dualista. Ó. Estamos falando de crime de incitamento e de motim. Ó. No caso concreto, o indivíduo que incita a desobediência ou a indisciplina irá responder pelo delito do artigo 155, enquanto o incitado que vem a praticar o motim incide na pena do 149. Beleza? Lembra lá que a teoria dualista, como a gente viu, ó, ela diferencia o autor do partícipe, beleza? A teoria pluralista, ó, ele dá um exemplo aqui da corrupção ativa e a corrupção passiva. Ó. Estamos falando de crime de corrupção passiva e corrupção ativa. Nesse caso, aquele indivíduo que oferece vantagem devida, quem oferece, pessoal, é o que? Está cometendo o que? A corrupção ativa, certo? E o autor que receber a vantagem irá incidir na corrupção passiva, tá bom? Houve aqui um crime para cada um, para cada autor, né? Foi combinado um crime aqui a cada autor. Note aqui que mais de um indivíduo pode oferecer a vantagem e mais de um indivíduo pode recebê-la, ocorrendo uma pluralidade de crimes e de agentes, beleza? Dessas aqui nós adotamos como regra a teoria monista, mas pode ocorrer outras situações, tá bom? Pode aplicar aí outras teorias. Beleza, meus amigos? Então sempre lembrem, pessoal, todos respondem pelo mesmo delito, tá bom? Só que de acordo com a sua culpabilidade. Isso daqui é muito interessante, ó. Você tem que fazer a leitura do dispositivo, ó. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Beleza? Show de bola, professor. Tá dando para entender sem nenhuma dificuldade. Eu tô conseguindo realmente fazer aí
eu estou conseguindo realmente, professor, entender o que é o concurso de agentes e como que eu vou aplicar lá na minha prova. Beleza, eu vou trazer umas questões no final, pessoal. Vai ter questão para vocês, tá bom? Não vai ser nada jogado ao léu, não. Calma que o professor é padrão. Aqui o professor oferece o melhor material para vocês. Dá muito trabalho, pessoal, preparar essa aula. O professor procura bastante todos os elementos para que eu possa dar a melhor aula para você. Eu resolvo as questões antes, eu procuro os autores que são cobrados no direito penal militar e trago tudo bem dado mesmo assim de mão aberta para você. Então não deixe de curtir, dá aquela curtida, comenta aí, professor, a aula tá massa, muito obrigado. Para o YouTube entender que tá relevante o vídeo, você compartilha com aquele seu colega que está estudando para a PMCE, dá essa força, tá bom? Então, pessoal, funções no concurso de agente. Cada pessoa possui a função no delito, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala dessa situação, já eu vou falar os requisitos no concurso de agente, mas primeiro eu quero que você entenda a função. Quando a gente fala da função, pessoal, nós temos aqui, ó, nós temos o autor, nós temos o coautor e nós temos o partícipe. Beleza? Beleza, professor, aqui eu não tenho muita dificuldade não. Nós vamos explicar para você bem direitinho quanto que nós temos autoria, qual autoria, quando nós temos a figura do partícipe, beleza? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês de uma forma bem tranquila, bem fácil, vocês não vão ter qualquer dificuldade, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala do autor, como eu já tinha falado para vocês, pessoal, autor, quem é o autor, pessoal? Mais uma vez relembrando, o autor, pessoal, falou de autor, é aquele indivíduo que ele realiza a figura típica, tá bom? Entre outras palavras, é o indivíduo que pratica o núcleo, certo? Vamos dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui, ó, o homicídio simples, ó. Homicídio simples. É o dispositivo mais fácil aqui do professor lembrar. Acho que está lá no artigo 205. Seu Código Penal aí militar, né? Então lá ele vai dizer assim, ó, matar alguém. Matar alguém, né? Aí vai ter lá uma pena de reclusão, né? Não sei quanto, acho que é de 6 a 20 anos. Vamos botar aqui, o professor pode ter errado, mas vamos colocar como exemplo. Note, pessoal, que nesse delito aqui que eu citei, quando é que a pessoa vai ser considerado autor? Autor, pessoal, é aquele que efetivamente pratica o núcleo do tipo, que é o que? É matar, ó. Matar é o que pratica o núcleo do tipo, aquele que vai realizar os disparos, tá bom? Ou então, por exemplo, não precisa, você tem outras formas de matar o cidadão ali. Você pode matar com facada, então aquele que desfere a facada. Você pode matar a pessoa com veneno, então aquele que coloca o veneno na bebida, ele é considerado o autor, tá bom? Então quem pratica essas ações, ele vai ser considerado autor do delito, tá bom? Por que a gente dá essa definição para vocês? Justamente, pessoal, por causa da teoria que a gente adotou. O nosso Código Penal Militar, ele adotou a teoria objetivo formal, tá bom? Então, anota essa teoria que pode ser cobrada. Essa é a teoria que a gente utiliza, certo? Ou seja, é adotado um CPM. Então, essa teoria diz, ó, quem realiza a figura típica, né? Beleza? Então, quem vai realizar o núcleo do tipo ali? Beleza? Por quê? Porque tem casos que você não pratica o núcleo do tipo, tá bom? Mas você está ali participando daquele crime. Há essa situação. Então, presta bastante atenção nessa situação. Existem outras teorias, pessoal. Nós temos a teoria objetivo formal, que é a que a gente utiliza, que diz que o autor é quem realiza a figura típica, é adotada no CPM. Nós temos a teoria subjetiva, nós temos a teoria normativa ou finalista, que não é adotado. E eu não vou passar porque eu acho que para uma prova de nível médio, eu acho que eles não vão cobrar essas outras teorias. É muito difícil, tá bom? Beleza, professor. O autor já sei quem pratica o núcleo do tipo. E quem é o coautor, professor? Pessoal, o coautor... Não, vamos explicar primeiro o partícipe, que aí fica mais fácil de você entender o coautor. Olha só, pessoal, quem é o partícipe? Pessoal, quando a gente fala de partícipe, eu já até expliquei para vocês antes.
Pessoal, se o autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal, quando a gente fala do partícipe, ele é aquele que contribui, certo? Esse cara aqui, ó, ele contribui. Ele contribui para a realização do delito. Só, pessoal, que a ação se limita somente, ó, a ação se limita só a isso aqui, ó, instigar, induzir ou auxiliar. Ou o professor escreveu todo errado, auxiliar. Enfim, auxiliar. Beleza? Você vai colocar no seu caderninho bonitinho. Então, pessoal, se o autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal, o partícipe ele contribui para a realização do delito, só que a ação dele se limita somente a instigar, induzir ou auxiliar. Ele não pratica o núcleo do tipo, tá bom? É o exemplo que eu citei para vocês, pessoal. O exemplo que eu citei para vocês. Se eu digo aqui pro meu colega que eu quero matar um coronel que é um cara que eu não tô gostando ali, certo? Aí o que é que ele diz? Ele diz que eu tenho que matar o coronel e ainda me empresta a arma. Ele me dá uma arma ali, sem registro, para ninguém saber que fui eu, e me dá aquela arma. Note que ele prestou o auxílio material. Ele me emprestou a arma para me cometer aquele crime. Aí eu te pergunto, esse cara, ele vai praticar o núcleo do tipo, ele vai matar, quem vai matar sou eu, ele vai ficar lá de longe. Só, pessoal, que ele me auxiliou, ele vai ser considerado partícipe, beleza? Então, presta atenção. Ó, ele é partícipe. E como a gente adota a teoria monista, pessoal, o que que diz a teoria monista? Todo mundo responde pelo mesmo crime. Então, como nós adotamos a teoria monista, beleza? O que que vai acontecer, pessoal? Tanto os autores quanto os partícipes, tanto os autores quanto os partícipes irão responder pelo mesmo crime. Beleza, pessoal? Então presta atenção, pessoal. Eu estou explicando para vocês que é autor, partícipe, qual autor, mas lembra, nós adotamos a teoria monista. Então, tanto os autores como os partícipes, eles irão responder pelo mesmo crime. Então, o carinha lá, meu colega que me emprestou o armamento, ele me auxiliou materialmente, ele vai responder aí pelo mesmo crime, pelo homicídio, beleza? Então, tem que prestar bastante atenção. Professor, beleza, mas professor, o que é instigar? O que é induzir? O que é auxiliar? Pessoal, vamos falar primeiro a instigação, pessoal. Quando você pratica a instigação, você está estimulando uma ideia que já está pré-existente na cabeça da pessoa. Por exemplo, eu quero praticar um crime e eu vou pedir uma opinião a um amigo. E o meu amigo faz o quê? Ele me incentiva a prosseguir. Por exemplo, eu já quero matar o coronel. Pessoal, só situação hipotética, pelo amor de Deus, é só para questões didáticas. Eu já tenho aquela ideia na minha cabeça. Eu vou falar com outro amigo meu que é militar e ele fala, cara, ali é um zero, mata mesmo, ele já tá indo é tarde. Ele é uma escolha para o mundo. Então ele tá o quê? Ele tá estimulando uma ideia que eu já tinha, ele tá instigando, tá bom? Já induzir, pessoal, quando a gente fala em induzir, é diferente, aqui já é uma criação da ideia, do pensamento para a prática criminosa. Exemplo, eu tenho um amigo e eu falo que eu não gosto daquele coronel, aquele coronel é fuleiragem, pega no meu pé, é um cara que enche o saco. Aí o que que eu falo, aí o que que meu amigo diz? Cara, tu devia matar era ele. Note que ele criou uma ideia na minha cabeça, um pensamento, ele já é partícipe, tá bom? E o auxílio é o exemplo que eu citei para vocês dele emprestar uma arma, por exemplo, uma participação material, ele vai fornecer os meios, tá bom? Para que eu pratique o crime. Então, se eu quero matar o coronel usando uma arma de fogo, certo? Ele vai me fornecer aquela arma de fogo para que eu pratique aquele delito, beleza? Então, presta bastante atenção nessa situação, beleza? Professor, estou entendendo facinho. Cara, eu te disse, tu vai ser a elite do direito penal militar. Você vai estar disparado na frente. Professor, eu entendi o que é o autor, o partícipe, e agora, professor, o coautor. Pessoal, é mais fácil ainda, pessoal. Quando a gente fala de coautoria, a coautoria nada mais é do que a autoria. Eu tenho uma autoria praticada por duas ou mais pessoas. Ou seja, professor, o que o senhor está querendo dizer? É o que eu estou achando? É sim, pessoal. As duas pessoas se juntam e praticam o núcleo do tipo penal. Quero matar o coronel,
Meu amigo vem comigo, ele vem armado, eu armado, nós dois senta o dedo no coronel. Pessoal, situação hipotética mais uma vez, só para questões didáticas. Então, nessa situação, note que ambos praticam o núcleo do tipo penal, matar, certo? Então, não dá para falar aqui em autoria e participação. Nós falamos em coautoria, porque os dois praticam o núcleo do tipo penal. Professor, tá fácil, tá fácil. Eu tô trazendo aqui desenhado da forma... Só a letra do professor que é feia, mas a didática é boa. Então, se você está curtindo, se a aula está proveitosa para você, não deixe de deixar aquela curtida boa. E pense bastante em adquirir o curso do professor, que você vai chegar craque. Pode passar no cartão, Pix, boleto, do jeito que você quiser. O professor facilita, ainda está fazendo uma promoção. Beleza? Pessoal, muitas provas, quando elas vão cobrar concurso de pessoas, de agentes, eles também colocam ali situações hipotéticas, mas eles desconfiguram o concurso de agentes. Não há concurso de agentes. Na verdade, cada pessoa está agindo de forma autônoma. E é aí que a banca gosta de te pegar. Tu tem que saber quando vai ter concurso de agente ou não. Então, pessoal, nós temos requisitos para que configure o concurso de agente. E é isso que a gente vai estudar agora. Tá bom? Eu tenho só uma observação quando a gente fala do partícipe, pessoal. Quando fala lá do partícipes, deixa eu ver aqui se eu acho. Pessoal, tem que decorar esse artigo 54, ele é muito cobrado, pessoal. Por quê? Lembra que a gente falou da participação do partícipe? Quando a gente fala do partícipe, pessoal, eu só posso punir esse cara se o crime ele chega a ser pelo menos tentado, tá bom? Ele tem que ser tentado. Então, se, por exemplo, o meu amigo, ele me auxilia na prática de um crime, por exemplo, o crime de homicídio, eu tenho que pelo menos aí executar, né? Tenho que pelo menos executar esse crime, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso aí, tá bom? É o que diz até aqui, ó. O ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio, salvo disposição em contrário, bota uma observação disso aqui, porque isso aqui a gente esquece quando vai fazer a questão. Salvo disposição em contrário, então não é sempre. Não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, ora, se o cara me instigar a matar o coronel, mas eu não vou, eu desisto. Eu tenho como punir esse cara, pessoal? Se eu nem comecei ali os atos executórios, por exemplo, né? Eu não comecei ali a execução do delito, então eu não posso, tá bom? Não tem como. Somente será punível se o crime ele for pelo menos tentado, quando houver pelo menos ali a tentativa, beleza? Então, leve isso aqui que é muito relevante, é muito cobrado, pessoal. Ó, essa parte aqui dos cabeças, essa parte aqui de caso de impunibilidade é muito cobrado, beleza? É muito cobrado. Essa dos cabeças aqui cai muito quando cai concurso de agentes. Show? Então, presta atenção. Isso aqui também é muito cobrado. A pena é atenuada com relação ao agente cuja participação do crime é de somenos importância. Isso aqui já caiu numa prova, pessoal, dizendo que era uma exceção à teoria monista, tá bom? Só que é uma questão muito aprofundada, tá bom? Porque ele diz que o cara que ele tem a participação de menor importância, né? Eles chamam de teoria monista atenuada, alguma coisa assim, é basicamente isso. Isso é de um autor específico, de um livro específico, então a prova foi bem específica. A prova de vocês para nível médio, eu acho que ela não vai aprofundar tanto, tá bom? Então, eu acho que ela não vai chegar a atenuar tanto. Então, diz que, ó, a pena é atenuada com relação a gente cuja participação é de menor importância. Então, se a pessoa tem uma participação de menor importância, é claro que cada pessoa é punido de acordo com a sua culpabilidade, né? Em tese, até o exemplo do partícipe, né? Aquele cara que só instiga, auxilia. Em tese, como ele não está praticando o núcleo do tipo, a pena dele lá é para ser um pouco menor, beleza? Show? Então, tome cuidado aí. Eu acredito que eles não vão aprofundar tanto, pessoal, porque ele era questão para tribunal, essa questão que foi cobrada. Vocês não estão estudando para tribunal, estão estudando para a polícia militar, entendeu? A IDECAN, eu acredito que ela não vai exagerar muito em direito penal militar. Em nenhum, eu acho que se ela for exagerar, eu acho que ela vai exagerar no processo penal comum e no direito constitucional, se ela for pegar pesado, tá bom? Eu acredito que ela vai botar o básico aqui, beleza? Professor, eu quero estudar processo penal com o senhor também, que eu só aprendo com o senhor. Então, no meu canal no YouTube tem várias aulas aí, e no meu curso completo que você pode adquirir hoje, você tem as aulas completas lá de processo penal com o professor. Eu desenho tudo para você, beleza? Pessoal, mais importante para a gente para a resolução de questões. Quais são os requisitos para ter concurso de pessoas, concurso de agente? O professor vai colocar bem aqui, ó. Vamos lá. Requisitos para
concurso de pessoas. Pessoal, nós temos requisitos aqui que são importantíssimos, né? Muito relevante na sua prova. Tem um desses requisitos que é sempre mais cobrado e que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos lá. Primeiro requisito que eu vou colocar para vocês aqui, vou mudar a cor, botar um azul. Azul. Pessoal, nós temos aqui, ó, pluralidade de pessoas, de agentes, de condutas. Ou seja, pessoal, o delito ele tem que ser praticado por mais de uma pessoa. Isso é óbvio, né, pessoal? Nós estamos falando de concurso, de pessoas, de agentes. Então, tem que ser praticado por mais de uma pessoa e cada uma tem que praticar uma conduta, beleza? Por isso que nós botamos pluralidade de agente e de condutas, beleza? Segundo requisito que a gente tem aqui, pessoal, ó, relevância. Lembrando que são requisitos cumulativos, tá bom? Relevância causal de cada conduta. Ou seja, meus nobres, o que ele quer dizer aqui, ó? Pessoal, é necessário que a conduta de cada agente influa para o resultado. Ora, pessoal, se um determinado agente ele praticou uma conduta que foi irrelevante para o resultado, nós não iremos ter concurso de pessoas. Tem que ser uma conduta ali necessária que influa para o resultado ali do delito, beleza? Então, relevância causal de cada conduta. Terceiro aqui, ó, unidade, essa aqui é a mais cobrada, pessoal, ó, unidade de desígnios. Unidade de desígnios, né? Nós chamamos isso aqui de liame subjetivo. O que significa dizer, pessoal? Esse aqui cai muito, unidade de desígnios. Ou seja, pessoal, deve existir um vínculo psicológico entre os agentes. Ou seja, deve ter a vontade de praticar o mesmo crime. É isso, pessoal. Tem que ter um vínculo psicológico entre os agentes. Vocês têm que ter a vontade de participar daquele crime. Unidade de desígnios, nós chamamos de liame subjetivo. Tá bom? Só, pessoal, que a banca, ó, ela coloca que precisa ter um ajuste prévio. Ah, tem que ter um ajuste prévio. Não, pessoal, ó, não é necessário, não é necessário ajuste prévio. As pessoas não precisam combinar antes. Ah, vamos cometer tal delito. Não é necessário ajuste prévio. É a mesma coisa, sabe quando você olha para sua esposa, por exemplo, e só de olhar você já sabe ali o que ela está pensando? É a mesma coisa. Pode acontecer numa situação ali que eu tô com outra pessoa, eu olho para ela, a gente olha um para o outro e dali a gente sabe que a gente quer cometer aquele mesmo delito, tá bom? Então, mesmo ali não tendo um ajuste prévio, a gente tem o liame subjetivo, a gente tem uma unidade de desígnios, ou seja, a gente tem um vínculo psicológico entre eu e essa pessoa para cometer aquele crime, nós dois em concurso, beleza? Por último aqui, não menos importante, nós temos que ter aqui, pessoal, identidade da infração penal castrense. Beleza? O que quer dizer? A gente tem que querer praticar ali a mesma conduta, tá bom? Não adianta um querer praticar um homicídio, o outro querer praticar uma lesão corporal. Nós teremos ali, não teremos identidade, tá bom? Tem que ter aí uma identidade de infração penal castrense. Tem que querer cometer ali o mesmo crime, beleza? Então, preste bastante atenção nesses requisitos. Você anota. Como é que eu vou aprender, professor? Como é que eu vou decorar todos os requisitos? Note que eles são cumulativos, pessoal. Vocês têm que ter todos esses requisitos aqui para a gente ter concurso de pessoas. Tem que ter pluralidade de pessoas e de condutas, ou seja, quando a gente diz isso, pessoal, é necessário que o delito seja praticado por mais de uma pessoa e que cada uma dessas pessoas tenha pelo menos tenha praticado pelo menos uma conduta, beleza?
Relevância causal das condutas. É necessário, pessoal, que a conduta de cada agente influa para o resultado, tá bom? Se um determinado agente praticou uma conduta irrelevante para o resultado, não teremos concurso. Show, pessoal? Um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Tem uma pessoa que empresta uma arma de fogo para outra pessoa para matar um desafeto, tá bom? Só que no momento lá do crime, essa pessoa, ao invés de usar uma arma de fogo, ela utiliza uma faca para matar a vítima, certo? Então, pessoal, a pessoa que emprestou a arma, né? Ela emprestou a arma, mas a pessoa não usou a arma para praticar um homicídio, ela usou uma faca, tá bom? Então, a conduta dela ali, o fato que ela cometeu, né, foi irrelevante. Por quê? Porque a arma de fogo não foi utilizada, ou seja, não haverá concurso, tá bom? Beleza? Só a pessoa que matou que vai ser responsabilizada aí pelo homicídio. Show? Beleza? Então presta atenção, relevância causal das condutas. Nós temos aqui, pessoal, o liame subjetivo, né, que a gente chama aqui também unidade de desígnios, né, que é o liame subjetivo. Beleza? Ou seja, pessoal, deve existir um vínculo psicológico, é um dos principais requisitos, ele sempre é cobrado, tá bom? Então, ambos os agentes em concurso devem ter a vontade de participar do mesmo crime, beleza? E identidade aqui do ilícito penal, a identidade da infração penal castrense. Os agentes, pessoal, eles têm que estar ligados subjetivamente para praticar a mesma conduta delituosa, tá bom? Não pode um querer praticar roubo, por exemplo, e o outro praticar homicídio, tá bom? Tem que querer praticar o mesmo ilícito penal ali. Show, pessoal? Professor, tá fácil demais, beleza? Então, todos esses requisitos cumulativos você tem que saber para configurar o requisito de concurso de pessoas. Ele é bastante cobrado em prova de concurso público, tá bom? Outra coisa que é bastante cobrado, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei. Vamos fazer a leitura aqui, ó. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando segundo a sua própria culpabilidade, tá bom? Agora aqui, ó, não se comunicam, outros sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo, ó, esse salvo é importante, ó, salvo quando elementares do crime. Então ele quer dizer que as condições, elas não se comunicam, tá bom? Só, pessoal, que vocês já devem ter estudado lá no direito penal comum, o crime de peculato tem que ser cometido por funcionário público. Mas quando você estuda lá concurso de agente, você vê que quando uma pessoa comum, né, ela se junta com um funcionário público para poder cometer aquele crime, você vai ver que a pessoa comum lá que não é funcionário público, ela vai responder pelo peculato, ou seja, as condições ali vai se estender, né? Então a pessoa vai responder pelo peculato, tá bom? Em regra não se comunica, né? Outros sim as condições e circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Você tem lá funcionário público, tá bom? Mesma coisa você tem aqui, militar. Então vou dar um exemplo para você entender, ó. Se eu tenho um militar e eu tenho lá, por exemplo, dentro do quartel um civil. O civil trabalha lá de terceirizado. Eles se juntam para cometer um peculato. Peculato dentro do quartel, ó. Dentro do quartel. Estou falando militar em sentido amplo, né? Então, pessoal, ó, nesse caso, as condições pessoais, certo? Elas irão se comunicar, tá bom? Irão se comunicar. Então, o civil, certo? No caso aqui, ele vai responder, né? Ambos aqui irão responder por crime militar de peculato. Serão julgados pela justiça militar. Mas, professor, se for um militar estadual, o senhor explicou que a justiça do estado não julga civil, aí é que tá, eu tô falando de maneira ampla. A prova pode cobrar de maneira específica, então ela fala assim, ó, militar do Exército Brasileiro, mas se juntou com civil, trabalhava lá dentro do quartel, por exemplo, para cometer o crime de peculato. Lembra que as condições e as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando é elementar do crime, militar, elementar do crime. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, militar, junto com civil, cometeu peculato lá dentro do quartel, nesse caso, cometeram crime militar, vão responder pelo crime militar, quem vai julgar? Justiça Militar da União. Justiça Militar da União julga civil. Agora, se a prova for bem específica e ela falar assim, ó, eu tenho um militar, PM, policial militar do Ceará, por exemplo, se junta lá com civil sabe que ele é militar, né, e tal, e se junta para cometer um peculato.
certo? Agora eu tenho uma situação diferente, porque o PM, ó, ele vai responder por crime militar, vai ser julgado na Justiça Militar do Estado, beleza? Pelo crime de peculato. E o civil? O civil, pessoal, a Justiça Militar do Estado não julga civil, vai responder por crime comum, vai ser julgado na Justiça Comum, tá bom? Só que ambos vão responder pelo peculato. Beleza? Show de bola? Então presta atenção. Vamos para a resolução de questões, tá bom? Pessoal, mais uma vez, se você gostou da aula do professor, eu preparei com todo carinho. Não esquece de deixar aquela curtida no padrão, beleza? Deixa aquela curtida, dá aquele comentário bacana para incentivar, compartilha com seus amigos. Tem um amigo que está estudando para PMCE, manda para ele, tá bom? Dá essa força aí, beleza? Então nós temos aqui 2021, Direito Penal Militar, TJ, vamos lá, concurso de agentes. Vamos ler aqui, ó. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio são sempre puníveis se o crime não chega a ser pelo menos tentado. Opa, sempre puníveis, pessoal. A gente tem uma ressalva aqui, lembra? Salvo disposição em contrário, pessoal. Salvo disposição em contrário. Vamos na letra da lei, certo? Vamos na letra da lei. Só com a leitura você resolver essa questão. Vê aqui, ó. Cadê? Ó, artigo 54. Ó. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, ó, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chegar a ser pelo menos tentado, tá bom? O que ele vem dizer na questão, pessoal? Ó, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio são sempre impuníveis se o crime não chegar a ser pelo menos tentado. Não, pessoal, salvo disposição em contrário. Ele quer a afirmativa correta, tá bom? Então não é o item A, vamos para o item B, ó. Na prática do crime de autoria coletiva necessária, reputar-se-á à cabeça aquele concorrente que participar do delito mediante paga ou promessa de recompensa. Pessoal, nada a ver, tá bom? Porque, ó, quem é os cabeças aqui, pessoal, ó? Vamos ver aqui, ó. Cadê os cabeças? Aí, pessoal, ó. Os cabeças, ó. Na prática do crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeça, ó, os que dirigem, provocam, instigam ou incitam a ação. São considerados cabeças, tá bom? Não tem nada a ver com o nosso dispositivo, tá bom? Então não é o item B. Vamos para o item C. Na hipótese do crime ser cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes, né, ou seja, os oficiais, considerados cabeças. Opa, até aqui tá certo. Assim como os inferiores que exercem a função de oficial. Pessoal, nós temos aqui, até o momento, essa é a correta, o nosso item C, tá bom? Vamos fazer a leitura do dispositivo, ó. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes, ó, os oficiais considerados cabeças, assim como os inferiores que exerçam função de oficial. Beleza? Até o momento é o nosso item correto aqui. Vamos para o item D, ó. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, não se comunicando entre eles quaisquer condições de caráter pessoal. Cadê o resto, pessoal? Salvo quando elementares do crime. Tá incompleta essa aqui, né? Ele diz quaisquer condições, ó. Nós acabamos de ver, ó. Não se comunicam outros sim as condições ou circunstâncias de caráter pessoal. Beleza, salvo quando elementares do crime. Beleza? Show, então, nosso gabarito, nosso item C, a primeira. Vamos para a segunda. Concurso de agente, STM, analista judiciário, vamos lá. Julgue o item subsequente referente à imputabilidade penal, concurso de agente. Vamos lá. O Código Penal Militar, ao estabelecer que aquele que, de qualquer modo, concorrer para o crime incidirá nas penas a este combinado, adotou, em matéria de concurso de agente, a teoria monista. E aí, pessoal, é adotado realmente a teoria monista? Pessoal, questão correta. Questão correta. Nós temos outras teorias, é claro, só que nós adotamos a teoria monista temperada, tá bom? Ele é a regra, todos respondem ali
pelo mesmo delito na medida de sua culpabilidade, beleza? Show, professor, tá fácil. Vamos para a terceira, CESP, Direito Penal Militar, concurso de agente, STM, analista judiciário. Vamos lá. O CPM estabelece que não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, exceto quando elementares do crime, o que significa dizer que responde por crime comum a pessoa civil que, juntamente com o militar, cometa, por exemplo, crime de peculato tipificado no CPM. Dá um pausazinho, você pode pausar e responder como simulado, se você quiser, tá bom? Para você testar se a aula foi proveitosa, se você evoluiu seus conhecimentos. Pessoal, de antemão essa questão tá errada, tá bom? É uma questão complicada. Presta atenção, o que é que a questão diz? O CPM estabelece que não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, exceto quando elementares do crime. O que significa dizer que responde por um crime comum, civil, que juntamente com o militar, então nós temos um militar, que se juntou com um civil. Professor, mas ele nem falou se era PM, se era do Exército, então ele está falando no sentido amplo, vamos considerar os militares federais, né? Juntamente com o militar, cometa, por exemplo, o crime de peculato. Peculato. Note, pessoal, que aqui ele falou no sentido amplo, né? Então, nesse caso, essa questão está errada por quê? Porque, pessoal, os dois, né, eles vão responder por crime militar, vão ser julgados pela Justiça Militar da União, aqui, beleza, pessoal? Então, ele diz aqui, ó, que significa dizer, ó, que responde por crime comum a pessoa civil, não, ela vai responder por crime militar, beleza? Ser julgado na Justiça Militar. Show? Beleza? Então, esse é o errinho da questão errada. Vamos para a nossa quarta questão aqui. Concurso de agente, STM, analista judiciário, vamos lá. Considerando-se que, em relação ao concurso de agentes, o CPM possui disciplinamento singular, entendendo o cabeça como o líder na prática de determinados crimes. É correto afirmar que, havendo participação de oficiais em crime militar, ainda que de menor importância para todos os efeitos penais, eles devem ser considerados cabeças. Pessoal, tá correto, tá bom? Os oficiais, eles vão ser considerados cabeças, tá bom? Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, os oficiais são considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem a função de oficial, questão que não tem muito segredo, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscreve no canal para mais aulas, deixa a sua curtida, o professor vai trazer muitas novidades nessa reta final para vocês, vou trazer tudo de melhor. Se você quiser um curso mais específico com o professor, meu WhatsApp está na descrição do vídeo, vai lá, chama o professor no WhatsApp, que eu faço uma promoção bacana para você adquirir nosso intensivão para a PMCE, você vai gabaritar as matérias da parte específica, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Que Deus abençoe você nessa preparação, você vai conseguir realizar seu sonho e você vai chegar lá. Um abraço, fiquem com Deus.